Graça e paz, amados. E bom podermos nessa noite louvar o nosso Deus e fazer desse momento um momento de adoração. Como é bom nós podermos ter nossas crianças hoje se envolvendo, participando e aqui seguindo o que o Senhor nos diz e nos pede, que devemos guiar as nossas crianças no caminho dele. Então, é muito bom estarmos hoje sendo assessorado aqui pelo João Vitor e pelo Mateus, que aqui crescem na nossa igreja. Quero convidar você nesta noite, eu queria identificar você que está nos visitando hoje. Então, você que está nos visitando, levante a mão aí. Está nos visitando, levante a mão aí. Isso, que bom, né? O que é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre ou fique com a gente. E aqui nós temos aqui o Everson, né? O Everson ele é conhecido como o Quinho. Nos ajudou ali, já acompanhou muito a igreja dia de quinta-feira no culto no lar. Recentemente tivemos um culto na casa de Isaías, de Cristiane, que também está nos visitando. É bom te ver de novo, Sara e tantos outros aí que estão nos visitando. Mas sejam bem-vindos, que continuem conosco nesta noite, adorando e conhecendo mais esse Deus que nós servimos. Então abra a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Temos aí a emoção de Eli, não é? Eli com Alexandre, ao ver seu filho vindo aqui testemunhar da orientação, não é? Que eles dão ao filho deles, que é bom demais. Gênesis capítulo 22. Compartilhe sua Bíblia com aquele que não tem. Faça desse momento um momento onde você pode compartilhar sua Bíblia. Esse é o único momento que nós aconselhamos você a sair do seu lugarzinho e assim beneficiar outra pessoa com a leitura da palavra. Amém? Está fraco. Deus prova Abraão. Passado alguns tempos, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu o que, igreja? Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seu servo: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te somos gratos por tudo quanto já foi feito aqui na tua casa. Que neste momento de reflexão, que a tua palavra, que teu Espírito nos conforte, nos console nesse momento e nos dê sabedoria, e que tudo quanto possa ser falado aqui seja da tua vontade, que toda e qualquer vontade humana caia por terra e que o teu desejo impere entre nós. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu queria começar essa mensagem de hoje, amados, como eu gosto sempre de perguntar. Queria perguntar a você: por que você veio aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? O que te motivou a vir à casa de Deus? Quando você vai para a casa de Deus, o que é que te motiva? O que é que te impulsiona? Eu quero compartilhar com você nessa noite que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo. Recentemente eu fazia, que ainda não acabei, ainda falta a segunda parte, um estudo na escola de doutrina, dia de sexta-feira. E falávamos sobre tentação e provação. Quando é tentação e quando é provação? Quem manda para nós, ou de onde vem a tentação e de onde vem a provação? Abraão tinha uma promessa, mas aos olhos de Abraão, essa promessa, aparentemente, ela não ia se cumprir. Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência seria muito grande. Seria como as luzes das estrelas. Seria como a areia na praia. Incontável. Mas como um homem acreditar e entender uma promessa se sequer ele tinha filho? Um homem que já tinha 100 anos, a sua mulher com 90 anos, e Deus diz a ele que iria realizar essa promessa, e que Abraão seria lembrado pela sua descendência, não seria lembrado por guerras, não por conquistas, mas seria lembrado por um único motivo: fé. Mas havia um preço a ser pago. Havia um detalhe ainda que iria acontecer na vida de Abraão, que iria mudar toda a sua história, toda a sua vida. E Deus manda um anjo à sua mulher dizendo: você vai dar à luz a um filho. E ela sorriu. Não sei se por ironia ou se por felicidade. Mas Deus manda 3 anjos consecutivos avisar a ela: você vai gerar um filho. E ela sorriu. Ela não acreditou. Ela não acreditou, Sara. Era o nome dela. Chegou o anjo e disse a Abraão: tu irás gerar um filho. E Abraão também sorriu.
não acreditou. E Deus disse: tu não só vai gerar um filho, como também colocarás o nome dele de Isaque. Sabe o que significa Isaque? Aquele que ri. Deu para entender? Sara sorriu, duvidando. Abraão sorriu, duvidando. E Deus disse: diante da tua dúvida, o teu filho se chamará Isaque, aquele que sorri, ou aquele que ri. E com 90 anos veio a promessa, com 100 anos veio a promessa, ele, um com 100 e outro com 90, gera uma criança. Não era o primeiro filho de Abraão. Abraão já tinha um filho por nome de Ismael, de uma concubina. Mas a promessa de Deus para Abraão não era pelo primeiro filho, mas era no segundo filho. E tudo aquilo que Deus prometera ia ser realizado na vida de Abraão. Por isso que nós acreditamos que todos nós, para todos nós, Deus tem um propósito. E nós estamos muito acostumados, às vezes as pessoas dizem até de forma vulgar, e que até já caiu na descrença, mas eu continuo acreditando que Deus tem um plano para você. Ele tem um plano para você. Não importa o que você tenha que passar, não importa o preço que você tenha que pagar, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mesmo que você não veja nada. Abraão olhou, com Sara não tinha filho. A prova de que Sara era estéril, porque Abraão já tinha outro filho. E esse filho, como eu já disse, o nome dele seria aquele que ri. Aquele filho já estava com 37 anos. Não era nem uma criança quando quando Abraão levou para o sacrifício, já era um homem. E aí é todo um contexto interessante em volta desse homem chamado Isaque. Ele foi um dos patriarcas. Ele foi o único que não teve o seu nome mudado. Abraão, antes era Abrão. Lá na frente, quando ele gerar Jacó, Jacó vai ter o nome mudado também, que será o outro patriarca. Mas ele é o único que não teve o seu nome mudado. Ele foi o único que continuou na sua terra. Foi o único que viveu mais dos patriarcas, 170 anos. Então tem todo um contexto histórico da revelação de Deus em volta desse homem para se cumprir aquilo que ele determinou ao seu pai Abraão. Abraão, a tua geração será numerosa. Mas Abraão olhou e disse assim: mas como? Minha mulher é estéril. Embora eu tenha um outro filho, Ismael, mas será que vai nascer dele? E Deus disse: não, a geração que vai nascer de ti não é de Ismael. A Ismael eu tenho um outro propósito, eu tenho outros planos, mas vem de Isaque. Até então, irmãos, eu acredito que Abraão estava na zona de conforto. Deus só oferecendo a ele, só revelando a ele, e ele lá, sentadinho, despreocupado, aquela aproximação de Deus bem cômoda, bem tranquila. Deus está fazendo tudo, Deus está cumprindo, e eu não estou fazendo nada, é bom demais. Mas para que Deus possa realizar algo na tua vida, você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço. Eu pergunto: você está pronto? Você está preparado? A
Aqui eu não prego um Deus que te dá carro. Aqui eu não prego um Deus que te dá casa. Aqui eu não prego um Deus que te promete bens materiais. Aqui eu prego de um Deus que diz assim: eu vou cumprir a minha promessa, mas você vai pagar um preço. Se você ler essa história, meu amado, ele tem um paralelismo muito grande com a vida de Cristo. Ele tem uma semelhança muito grande. O nascimento, desde o nascimento de Ismael até a sua vida com Abraão, com a sua mãe, tem um paralelismo muito grande que aponta para Cristo. Ele era o filho da promessa. Era sobre ele que cairia toda a responsabilidade dada a Abraão. E agora já com aquele filho já grande, Agar estava por volta ali, ou Agar não, Sara estava por volta ali de 127 anos mais ou menos. Nos cálculos dá 37 anos de vida para Isaac. No caminho, quando eles retornam, encontram já Sara morta. Mas aí vem o preço. Você tem fé? O que Deus poderia fazer para medir tua fé? O que é preciso fazer para medir tua fé? O que Deus vai fazer aqui agora com Abraão não é para Deus ver a fé de Abraão, não. É para Abraão ver a fé que ele tinha ou não em Deus. Nós costumamos dizer que temos fé. Nós costumamos. Mas basta ligar a televisão e ouvir falar da crise que o mundo está e que o nosso país está, que nós começamos a tremer. Começamos a pensar no dia de amanhã, e o Senhor diz: não pense no dia de amanhã. Começamos a botar obstáculos na nossa vida em torno de uma agonia, em torno de um transtorno, esquecendo a fé. E aí começa o drama. O Senhor chega de madrugada, ou chega em certa hora e diz: Abraão, pega o teu filho Isaque, teu único filho, vai à terra de Moriá, lá eu te mostrarei um monte, e lá sacrifica o teu filho em holocausto para mim. Que agonia, Senhor! E Deus complica muito mais ainda quando diz assim: o teu único filho, a quem tu amas. Era a coisa mais preciosa que ele tinha. Era a coisa mais importante da vida dele, era aquele filho dele, que não estava mais como criança, já tinha 30 e poucos anos, já era um homem, já conversava, já trocavam ideias, já discutiam, já planejavam juntos, já elaboravam tudo junto. De repente Deus resolve, entre aspas, tomar justamente a coisa que ele mais amava, mais se apegava. O que é que você mais se apega nesse mundo? Se Deus quiser tomar, você dá? O que é que você mais se apega nesse mundo? O que é que mais te prende nesse mundo? Deus disse: me dá teu filho, Abraão. Ele diz para você: me dê seu tempo, meu filho.
Me dê sua vida. Me dê sua dedicação. Me dê alguns segundos da sua vida para mim. A gente costuma ouvir tantas pessoas dizendo assim: ah, rapaz, eu estou trabalhando o tempo que eu não tenho tempo nem de ir à igreja. Eu não tenho tempo nem de ir à igreja. Porque nós nos apegamos a tantas coisas, irmãos. Igreja, nós nos apegamos a tantas coisas nesse mundo, que esquecemos de dedicar um instante da nossa vida para Deus. E eu digo a você que a dedicação de um instante da nossa vida para Deus não é vir à igreja não. Não é vir à igreja não. Vir à igreja é muito fácil. É viver Deus na nossa vida. É poder estar ali à disposição dEle. Ontem eu achei interessante, Berinho fez uma ilustração ontem aqui, na mensagem que ele trouxe, nos alimentando ontem aqui aos jovens, sobre a questão do vaso, aquela dedicação, aquela escolha do vaso, e o vaso é muito bonito por dentro, mas o que importa por fora, mas o que importa é o que está dentro do vaso. Muitas vezes nós queremos servir a Deus com aquilo que está de fora, mas Deus quer que nós servamos a Ele com aquilo que está dentro de nós. E justamente o que Deus queria ver em Abraão é aquilo que estava dentro de Abraão, que nem Abraão conhecia. Abraão estava ali servindo a Deus, mas nem ele imaginava que seria capaz de tamanha fé, pegar seu filho, e mais, a prática da fé, a fé vem também com a prática demonstra a fé. O que é que aconteceu? De madrugada, logo cedo, ele se levantou, tomou café, preparou a lenha, preparou o fogo, chamou os 2 servos dele, chamou o rapaz e disse: vamos. Em momento algum você vê Abraão questionando Deus. Você não o ver cobrando nada a Deus. É interessante, é como um homem pegar a sua única coisa, a coisa mais importante da vida dele, e ele pegar nas mãos e saber ali que naquele momento é um momento muito difícil, e vão caminhando, e aquele jovem vai conversando com seu pai de forma natural, de forma muito básica, mas lá dentro do coração daquele pai, só esperando aquele momento mais difícil de concretizar o desejo de Deus. Por isso que eu digo, todos nós temos um propósito nas mãos de Deus. Nós precisamos ser um holocausto vivo nas mãos de Deus. Claro que Deus não vai te pedir teu filho hoje não. Ele não vai pedir para você sacrificar seu filho, não. Ele não vai pedir. Na história do cristianismo nunca houve sacrifício de criança. Pelo contrário. E hoje Deus não vai pedir tua criança. Deus não vai pedir teu filho, não. Mas Ele vai pedir tua vida. Repetindo, Ele vai pedir teu tempo. Ele vai pedir um pouquinho de dedicação durante o dia todinho, um pouquinho de lembrança para Ele. Em algum momento do dia você parar para lembrar dEle. E nós vivemos em função de um mundo, amados, que não vai dar encanto nenhum. Tudo vai passar. Nós não iremos levar nada daqui. Outro dia eu era bem magrinho, bem esbelto, bem sequinho. Hoje eu sou barrigudo. Quando eu me olho no espelho, eu digo: que diferença. Cabelinho branco. Está passando o tempo. Está passando o tempo. O que é que eu estou fazendo para Deus? O que é que eu estou sacrificando para Deus? O que é que eu estou dedicando para Deus?
E aí vai Abraão conversando com o seu filho, e de repente, quando ele olha o local do sacrifício, o lugar, o momento mais pesado da sua vida, ele pede para que os dois homens segurem os jumentos, pega a madeira, vê se você lembra de alguma coisa, pega aquela madeira, dá ao filho dele a madeira, pega o fogo, pega o cutelo, ou o facão, e começam a caminhar, e diz para os homens: esperem aí, que depois de nós adorarmos a Deus, nós voltaremos. Oi, ele não estava indo sacrificar o filho, por que ele disse que nós voltaremos? É uma questão de fé. Abraão, lá no fundo do coração dele, sabia que logo, em algum momento dali, daquele instante, Deus iria dar alguma condição, de alguma forma Deus iria reverter aquilo ali. É fé, e ele não estava vendo nada, apenas um monte. E vê se você lembra de alguma coisa, o próprio filho levou a madeira. Quem foi que carregou sua madeira para ser sacrificado? Quem? Aí está o paralelismo da vida de Isaac com a vida de Cristo, onde Cristo carregou a própria madeira para ser sacrificado em nosso lugar. E aquele jovem vai caminhando, de repente ele olha assim, diz assim: pai. E Abraão dizia: eis aqui, meu filho, aqui está a madeira, aqui está o fogo, aqui está o cutelo. Pai, cadê o animal para ser sacrificado? E Abraão dizia: Deus proverá. No momento certo da tua vida, meu amado, Deus vai providenciar a saída, vai providenciar a alternativa certa para você. No momento certo Ele vai te providenciar a resposta. No momento certo Ele vai falar para você. Ele nunca vai te deixar sem resposta. Ele nunca vai deixar você na dúvida. Imagina o peso no coração daquele homem. Ele não mentiu. Ele não procurou enrolar seu filho. Ele não inventou nenhuma historinha, mas ele foi naquilo que a fé dele o conduzia. Deus vai providenciar, mas ele sabia que o sacrifício era o filho. Ele sabia que ia ter que obedecer a Deus de todo jeito. Nós não somos nada diante de Abraão, porque muitas vezes Deus nos pede coisas tão básicas e nós não cedemos. Deus nos pede coisa tão simples e nós não aceitamos. Deus nos faz, às vezes, abrir mão de coisas tão básicas, tão efêmeras, e nós questionamos. E o que dizer daquele homem que estava ali prestes a sacrificar seu único filho, o filho da promessa, o filho que iria levar uma geração grande e perpétua? E quando eles chegam lá, Abraão prepara a pedra, faz ali o altar, bota a madeira, pega o fogo do lado, deita o seu filho, amarra, e quando estava prestes a tirar a vida do seu filho, o anjo diz: Abraão, não toques no teu filho, porque pelo fato de obedeceres a Deus, Deus providenciou um substituto para o teu filho. Deus providenciou um substituto para morrer no lugar do teu filho. Quem foi que morreu no nosso lugar? Vocês têm medo, é? Quem foi que morreu no nosso lugar? Está vendo o paralelismo lá de Gênesis? Na hora de ser sacrificado, Deus disse: não. Está ali o cordeiro que vai ser sacrificado, porque obedeceste a minha determinação. Bota na cabeça o seguinte:
Se você obedecer a Deus, Deus fará grandes coisas por você. Deus fará grandes coisas. Deixa eu dizer um negócio para você. Você não vai precisar dar 7 saltinhos, 7 pulinhos. Você não vai precisar usar roupa vermelha. Você não vai precisar tomar banho de nada. Você não vai precisar fazer corrente de nada. Você não vai precisar fazer promessa de nada. Só basta obedecer a Deus, só isso. Só isso. Obedeça a Deus, que você moverá o coração dele. Obedeça a Deus, que você atrairá a atenção dele. Obedeça a Deus e você vai sentir Deus se inclinando para ouvir o teu clamor. Obedeça a Deus, não importa o que Ele te pedir, não importa. O que nós somos capazes de abrir mão para que o Evangelho cresça? O que nós somos capazes de abrir mão para que Deus seja reconhecido em nossas vidas? Que somos capazes de abrir mão para que Deus possa ver em nós pessoas obedientes. O que é preciso? O que precisamos? Deus nos pede tão pouco. Deus diz: venham à minha casa. Venham à minha casa provar de mim. Façam a minha vontade. Clame a mim. Busquem a mim, peçam a mim. É tão simples, porque é tão difícil porque nós tornamos tão difícil. Se Deus nos coloca se Deus coloca diante de nós de uma forma tão fácil, tão básica. E Abraão, a partir daquele momento, ficou sendo reconhecido como o pai da fé. Um homem que não se preocupou e abriu mão do único filho, era capaz de abrir mão do único filho, da coisa mais preciosa. Você que não é casado, você que não tem filho, um dia quando Deus te der um filho, você vai saber o que é que eu estou falando. No dia que Deus te der um filho, você vai saber o que é ver feito Lucas aqui falando. No dia que Deus te der um filho, você vai saber o que é mais precioso nesse mundo. Os teus currículos vão ser jogados fora. Os teus pertences vão ser jogados fora. Os teus sonhos vão ser jogados fora. Tudo de material que você tem não é nada diante dos filhos. Você não sabe o que é viver em função de um filho. Você não sabe o que é viver em função de uma família. E Abraão sentiu aquele peso porque ele era um homem de família. Ele era um pai exemplar. Ele era um homem de caráter. Na sociedade ele tinha respeito. Ele era reconhecido no lugar onde morava. As pessoas o respeitavam. As pessoas o procuravam. E de repente só faltava agora um único detalhe mais importante da vida dele: conhecer Deus como Deus é. Não como ele imaginava, não como ele pensava. Nós somos assim, nós conhecemos Deus como nós pensamos, como nós queremos. Mas Deus quer se apresentar para nós como Ele quer, como Ele é. E na sua apresentação para nós temos que abrir mão de muitas coisas, e que às vezes não queremos abrir mão. Eu não quero entrar aqui em detalhe para não ficar muito básico, mas eu poderia enumerar aqui 1000 coisas que nós não abrimos mão. 1000 coisas. Já falei no tempo, né? Que nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para estudar a lição, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para servir a Deus, não temos tempo para ir à igreja. E nós queremos as bênçãos, nós queremos os milagres. Mas se você for ver na história dos milagres na vida de Jesus, cada pessoa que teve um milagre realizado, ela pagou um preço.
Aquela mulher que estava sofrendo de hemorragia, ela correu atrás de Jesus. Aquele cego lá na entrada de Jericó, que um diz que são dois, outro diz que era um, ele ficava gritando e sendo humilhado. Aquele jovem que os 4 homens trouxeram, que eu preguei semana passada, eles pagaram um preço, foi um sacrifício, nada foi dado de mão beijada. Tudo que Deus quer nos dar é condicionado a algo da nossa parte. Sabe qual é a condição? Ou quais são? 2: obediência e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não se pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou serve a Mamon. Fé e obediência. Quer receber algo de Deus? Obedeça-o, siga-o, submeta-se a Ele, faça o que Ele pede na tua vida, e que Deus assim fará você prosperar, e que Deus nos abençoe. Feche os olhos, feche os olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por podermos ver, ó Deus, esse exemplo de Abraão, que abriu mão da coisa mais preciosa da vida dele. Que o Senhor possa continuar nos falando e nos mostrando o que precisamos abrir mão para te servir melhor. Que nós possamos te obedecer, que possamos seguir a tua determinação, aplicar em nossas vidas para que possamos te agradar na fé, na prática, na intenção de que acreditamos e confiamos naquilo que o Senhor tem para nós. Tira qualquer dúvida, Senhor, do nosso coração. Tira qualquer dúvida da nossa cabeça. E que teu Espírito, ó Deus, possa nos mostrar a tua vontade. Possa nos mostrar como te servir melhor, como te adorar. Que o teu Espírito nos ensine a viver na tua presença, não como nós queremos, mas como o Senhor quer. A igreja continua orando, e eu quero perguntar nessa noite: há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus? Se há alguém que nessa noite deseja entregar sua vida a Jesus, levante sua mão onde você estiver. Nós estaremos orando por você. Entregue sua vida ao Senhor, não demore não. Não pense em nada. Não questione nada. Confie nele. Nessa hora nós ficamos pensando em muitas coisas. Muitas. Mas tudo que estamos pensando não nos levará na presença de Deus. Mas se você quiser nesse momento entregar sua vida a Jesus, por livre e espontânea vontade, você precisa só levantar sua mão para que eu possa te identificar. Talvez você já tenha dito: não, mas eu aceitei Jesus no meu coração. Tudo bem, vale. Mas só você e Deus. Mas a Bíblia diz que você precisa testemunhar diante da congregação. Nós precisamos conhecê-lo. E é por isso que nós pedimos que você levante sua mão para que nós possamos te identificar. Mas se você quiser aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e receber dele
o perdão para os seus pecados, aceite-o agora. Aceite-o. Não deixe para amanhã. Se você quiser levantar sua mão agora, você pode. Se você quiser nos procurar lá no pátio, ou algum dos nossos oficiais, diáconos, também pode. Mas não deite, não coloque sua cabeça em seu travesseiro hoje à noite, sem entregar sua vida a Jesus, não. Ele está voltando para buscar sua igreja. E Ele diz que nós devemos nos preparar para sermos levados por Ele. Que Deus nos abençoe. Peço aos amados que continuem conosco, que ainda vamos realizar a segunda parte desse culto, que é a celebração da Santa Ceia. Não vai demorar, não se preocupe.